Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Hoje nós vamos refletir sobre Deus fala por meio da igreja. A forma como Deus fala, os meios e as maneiras que Ele usa podem nos mostrar a vontade dEle para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos fala através do povo de Deus, da igreja local. Hoje nós veremos, então, alguns meios que podem nos ajudar a entender a vontade de Deus para as nossas vidas através da igreja. Atuando na igreja, nós dependemos da ajuda de outros irmãos para entender a vontade de Deus. Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, nos dizem assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é o corpo de Cristo. O erro de muitos cristãos é pensar que respondem apenas isoladamente diante de Deus pelos seus atos e que não são responsáveis pelos seus atos diante da igreja. Deus, na verdade, criou a igreja como um agente para a nossa redenção e para a redenção do mundo, uma agência do reino de Deus aqui na terra. E ele tem um propósito para a igreja. Ele coloca cada pessoa em uma igreja com a finalidade, então, de cumprir o seu propósito redentor através da igreja. A igreja é um corpo e ela é o corpo de Cristo, nos diz lá 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Jesus Cristo está presente como a cabeça da igreja e a cada membro que é colocado no corpo de maneira que agrada a Deus. Cada membro é colocado na igreja como corpo da maneira que agrada a Deus. O corpo, ele sempre é bem ajustado pelo Pai. Os membros do corpo são capacitados e eles são equipados pelo Espírito Santo de Deus para atuarem onde quer que o Pai os tenha, então, colocado no corpo. O corpo está funcionando de modo a edificar-se a si mesmo e a crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Até que cada membro, então, chegue ao estado de homem feito à medida, à estatura da plenitude de Cristo. Então, Deus usa o corpo, sim, para nos ajustar, para nos aperfeiçoar e para nos tornar à estatura da plenitude de Cristo. A importância de nós estarmos inseridos no corpo. Deus nos fez independentes, interdependentes, na verdade. Nós necessitamos uns dos outros. Portanto, o que Deus está fazendo no corpo de Cristo e através dele é essencial para nós sabermos como agir e como reagir diante de Deus. Onde quer que eu veja Deus agindo no corpo, eu devo me ajustar e pôr ali, então, a minha vida para fazer aquilo que o Pai está me chamando para fazer no corpo. Na igreja, nós devemos permitir, então, que Deus nos use de modo como Ele quiser para completar sua obra em cada membro, né? Porque cada membro ajusta, aperfeiçoa uns aos outros. Esta
esta forma que às vezes nós temos, né, de estarmos pulando de igreja em igreja, e esta não serve, aquela não. Nós precisamos entender que não é nós que devemos procurar uma igreja, é Deus que encontra a igreja aonde nós devemos estar, aonde Ele quer nos colocar para o aperfeiçoamento dos santos. Cada um de nós é colocado dentro da igreja com um propósito com Deus. Ele que tem, então, o seu propósito. E Ele é que está realizando, então, esta obra. Separado do corpo, você não pode conhecer jamais a vontade de Deus de maneira completa, pois sem o olho, a mão não sabe aonde tocar. Sem o ouvido, o resto do corpo não pode saber quando ou como responder. Cada membro precisa estar ouvindo o que os outros membros estão dizendo. Se os membros não falam sobre o que eles percebem Deus fazer, o corpo inteiro vai sofrer ou estará com problemas. Atuando na igreja, nós dependemos sim da ajuda uns dos outros para entendermos a vontade de Deus. Deus age na terra por meio da sua igreja, por meio do seu corpo, que é uma agência do reino de Deus aqui na terra. E Deus nos coloca no corpo, que é a igreja, com um propósito, com uma missão: aperfeiçoarmos uns aos outros pela operação do Espírito Santo de Deus e também pela operação dos dons que Deus nos tem dado, né? Dom, dádiva gratuita de Deus. Cada um de nós foi nos dado dons para aperfeiçoarmos uns aos outros, para que a igreja, então, se torne uma agência realmente do reino de Deus, que faz a obra de Deus, conforme a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. É Deus que nos coloca, então, neste lugar para fazer esta obra. E Ele atua através, então, da igreja para que a humanidade encontre a redenção em Cristo Jesus. Que o Senhor continue operando em nossas vidas, nos usando no corpo de Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corça da Manhã.